E aí, gente, bem-vindos a mais uma aula sobre movimento uniforme. Vamos lá, então. Eu prometi que a gente ia fazer uns macetes aí, né, para calcular alguns exercícios de movimento uniforme. Então, como promessa é dívida, estamos aqui. Na aula anterior falamos sobre os gráficos do movimento uniforme, né, como identificar esses gráficos, né, como sair deles. E agora eu vou falar de um macete interessante, bem legal, que é a velocidade relativa, ok? O que é a velocidade relativa? Nós vamos supor uma situação bem simples aqui, ó. Lembra daquela trajetória? Tem uma trajetória aqui e eu tenho dois móveis. Tem um móvel A aqui, ó, tem um móvel B aqui. O conceito de velocidade relativa ele é bem simples. A velocidade relativa, a velocidade de um móvel A em relação ao móvel B, é a velocidade de A menos a velocidade de B. Fechado? É só isso. Então, a gente vai supor aqui, ó, um móvel B. Nossa trajetória está orientada aqui tudo para a direita, ok? E a gente vai adotar duas velocidades quaisquer aqui. A gente vai falar que VA, né, tem uma velocidade de 120 km por hora, pode ser? E nós vamos falar que VB tem uma velocidade de 100 km por hora. Fechado? Qual é a velocidade de A em relação a B? A velocidade de A em relação a B é igual a VA menos VB, sem segredo. Portanto, a velocidade de A em relação a B é 120 menos 100 km por hora. Portanto, a velocidade de A em relação a B é de 20 km por hora. Mas, veja, o cálculo ele não tem segredo algum, né? O que isso significa? Quando você calcula essa velocidade relativa entre dois corpos, é como se você estivesse colocando um deles em repouso. Então, esse resultado de 20 km por hora está dizendo assim para nós, ó, B está em repouso e o A se aproxima dele com 20 km por hora. Né? Então, assim, dizer que o B anda a 100 e o A a 120 é a mesma coisa que dizer B está parado e A anda a 20 km por hora em sua direção. Qual que é a vantagem disso? A vantagem disso é não trabalhar com dois corpos se movimentando simultaneamente, né? Então, isso é uma vantagem dependendo do exercício que você for trabalhar, tá? Mas é um macete legal que eu vou mostrar como a gente vai aplicar. Só que a gente vai analisar uma segunda situação aqui, ó. Quando nós poderíamos, né, ter essa mesma trajetória orientada para cá, o corpo A talvez vindo para cá também, mas o corpo B orientado para cá, né? Sem problema. Vou pegar as mesmas velocidades. Então, ó, nosso corpo A tem 120 km por hora, nosso corpo B tem os mesmos 100 km por hora. Só que agora está no sentido oposto, né? Ambos estão em sentidos opostos. Qual que é a velocidade de A em relação a B? A velocidade de A em relação a B continua sendo VA menos VB. Mas agora você tem que tomar cuidado com aquele referencial que nós demos, lembra? Você vai ter 120 menos... Está vendo que o B está indo no sentido oposto à trajetória? Então, se você adotou mais para o A, quem está em sentido oposto a ele vai ter que ser menos. Então, a gente vai ter menos 100. Essa velocidade relativa, então, ela vai dar 220 km por hora. Como é que a gente explica esse resultado fisicamente? A gente explica assim, ó, é a mesma coisa que o B estar parado e o A estar passando por ele a 220 km por hora. É fácil você enxergar isso no dia a dia, né? Se você tem um carro no mesmo sentido que você e você ultrapassa esse carro, você percebe que a ultrapassagem é mais demorada. Agora, quando você vê um carro vindo na direção oposta, lá na pista contrária, a uma velocidade maior ou
parecida com a sua, você percebe que essa ultrapassagem é muito rápida, né? Então, é exatamente isso que está acontecendo. É a mesma coisa que o cara B estar parado e o A está se aproximando dele com 220 km por hora. Então, em resumo, né, uma regrinha prática, mesmo sentido, né, corpos, né, no mesmo sentido, o que a gente faz? A gente subtrai as velocidades. Portanto, velocidade de A em relação a B é VA menos VB. Sentidos opostos. O que a gente faz? Sentidos opostos, a gente soma, né? Olha lá. Então, VA em relação, velocidade de A em relação a B vai ficar VA mais VB. Isso é uma regra prática, eu acho que não sei se é necessário você decorar isso, é só observar o referencial. Aí o que eu fiz aqui para essa aula ficar mais emocionante? Eu coloquei aqui para vocês um exercício do Instituto Federal, né, da Bahia, que ele vai tentar mostrar para a gente, eu vou tentar mostrar de duas formas, né? Nós vamos tentar resolver esse exercício de duas formas. E você julgue aí a forma que é mais interessante para você. Então ele fala assim, ó, dois veículos A e B trafegam em uma rodovia plana e horizontal obedecendo as seguintes equações horárias, cujas unidades estão expressas no Sistema Internacional de Unidades. XA, posição de A, né? Posição de A é 200 mais 10t. Quando ele fala em unidades do Sistema Internacional, posição em metros, velocidade em metros por segundo. A posição de B, XB, 1000, né? 1000 menos 30t. Ao analisar esses movimentos, pode-se afirmar que a velocidade relativa de afastamento dos veículos em quilômetros por hora vale? O que está acontecendo aqui? Ó? O que está acontecendo? Nós temos, então, um referencial, vou adotar para cá. Vamos pegar o A. A posição inicial do A é no 200. Ó. O A saiu da posição 200. Se ele está com mais 10, né, eu estou supondo que nós já treinamos e que nós sabemos que essa equação aqui ó, é uma equação de movimento uniforme, né? Ambas. Ó. Posição inicial, velocidade, quem acompanha o t. E esse cara tem uma velocidade aqui de 10 metros por segundo, VA. Ok? E o B, se a gente olhar, está vendo a velocidade do B aqui? Está negativa. Então, na verdade, o B está saindo lá do 1000. Ó, né? O B está saindo da posição 1000 e está vindo para cá. Como é que eu sei disso? É porque a velocidade do B é negativa. Então, VB 30 metros por segundo, mais para o outro lado. Certo? Depois de um certo tempo, esses caras vão se encontrar, eles vão passar um pelo outro, né? E a gente pode até resolver isso, se vocês quiserem. Depois de quanto tempo é o encontro? Depois eu faço isso para vocês. Qual que é a velocidade relativa de afastamento desses veículos? Então, ó, esses caras vão passar um pelo outro, né? Então, vamos desenhar essa situação. Você vai ter, depois que o encontro aconteceu, você vai ter o A com os mesmos 10 metros por segundo e você vai ter o B, tranquilo? Com os mesmos 30 metros por segundo depois que esse encontro ocorreu. Tá? Eles vão continuar aqui essa trajetória. Qual que é a velocidade de A em relação à velocidade de B? Ué, é 10 menos 30. Fechado? Então, isso aqui nos dará o quê? 40 metros
por segundo. O que isso significa? Significa que é a mesma coisa que o B estar parado e o A está se afastando dele com 40 metros por segundo. É só isso, mais nada. Só que ele pediu isso para nós em quilômetros por hora. Então, como é que a gente faz para transformar metros por segundo em quilômetros por hora? Né? 40 metros por segundo, ok? Para quilômetros por hora. Tem uma regra prática. Só multiplicar por 3,6. Lembra disso? Então, a gente vai fazer essa continha como a gente sempre faz aqui do lado. 40 vezes 3,6. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 4, 24. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 4, 12. 0, 4, 4, 1. Tudo bem? Quantas casas após a vírgula? Uma só. Então, isso corresponde a 144 km por hora. Quando a gente fala isso, a gente está dizendo assim, ó, o B está parado e o A se afasta dele com 144 km por hora. Tudo bem? Fácil? Tranquilo? Bem simples esse negócio de velocidade relativa e ajuda a gente a resolver vários probleminhas aí de movimento uniforme. Só um detalhe, tá? A velocidade relativa, a gente só pode usar essa técnica, quando as velocidades forem constantes. Se eu tiver um móvel com movimento uniforme e o outro com movimento uniformemente variado, não vai dar certo esse lance de velocidade relativa, porque um dos móveis estará alterando a sua velocidade no decorrer do tempo. Tudo bem? Então, usem isso para movimentos uniformes somente, quando a sua velocidade for constante, tá? Então, valeu, gente. Até a próxima aula. Nos vemos no movimento uniformemente variado. Abraço.